quando guarda, você vai ver meu carro? Ah, era dele, agora está
professores de filosofia do Nietzsche, o professor Oswaldo Jacó e Luiz Orlando. Esse é um evento que decorre de um impulso que tivemos ano passado, por conta da greve, de realizar aulas públicas indeterminadamente. Tivemos a ideia de continuar com isso, porque as pessoas gostavam muito, angariava bastante mentes e corpos interessados. E eles vão falar sobre Foucault. Uns dias atrás eu comentei com o Orlando, como não tinha tema, eu disse para ele, bem, pode ser um tema, uma pergunta simples de dizer, mas difícil de transitar por aí. Como operar o cuidado de si, o conceito famoso do Foucault, no interior da política. Mas isso serviria como uma espécie de adágio, no qual eles poderiam variar livremente. Não sei o que eles vão fazer com isso, ou não vão fazer nada, vão fazer outra coisa. Então, uma boa sorte. Isso. Agora, ele já começou, digamos, fazendo uma espécie de crítica prática em relação a mim. Vocês estão ouvindo? Ali. Está tudo bem? Menos, mais. Não. Alô? Tá bom? Eu acho que pode virar para lá. Acho que uma é suficiente, né? Então, o Jacóia, vocês conhecem o Jacóia mais do que a mim, embora eu esteja na Unicamp há muitos anos, mas eu sou aposentado. É aquela coisa do sujeito posto para passear, digamos. Aí o Jacóia, muito espertamente, disse assim, você à esquerda, eu à direita, ele à direita. Imagina um cara que sabe Nietzsche, colocar outro cara à esquerda. De que jeito ficar à esquerda de Nietzsche? Nem Foucault, eu acho que conseguiu. Bom, então esse tema, o cuidado de si, só que acho que não pode ficar restrito. Isso aqui tá. Esse barulho é lá. Não pode ficar restrito a uma esfera determinada se você fechar essa esfera política. Então, em qualquer nível do cuidado de si, já é política. Já é política, mesmo que você cuide do seu entendimento. É política. Se você cuidar do seu entendimento, só ouvindo o Janot é uma coisa. Se você cuidar do seu entendimento, ouvindo o Jacóia, é outra coisa. Bom, o que vocês, quando ouvem a palavra si, o que é que vocês pensam? Alguém fala e eu tento discutir, conversar. Ou a palavra si. Ao que remete a palavra si? Você falou eu. Pode falar outra coisa. Como é que é? Individualidade. Pode falar. Então, primeiro é uma noção complicada. Ela está pronta, ou seja, ela remete a algo pronto. O si é um sujeito capaz de pensar, o si é um sujeito capaz de sentir, o si é um sujeito capaz de contemplar, por exemplo. Se você for a ideia de contemplação, o si pode ser uma pedra, pode ser a terra. A terra contempla, dizia Plotino. Então precisamos sondar o golpe que o aluno está dando na gente. Esse golpe, vocês vão falar a respeito de tal coisa na esfera X. Então, o cuidado de si na política. É claro que ele sabe o que está dizendo,
tendo lido Foucault, tendo lido Foucault, digamos, o último Foucault, que é o que tratou desse tema no mundo grego. Então, por que era importante tratar desse tema no mundo grego? Do ponto de vista político, stricto sensu, no sentido do comando dos outros, da organização da luta, das batalhas. Vocês lerem a Guerra do Peloponeso, terão uma ideia do que é disputar, não é, o comando de uma batalha, o comando de um lance de batalha. É uma coisa terrível. Você precisa provar muitas qualidades, etc. Mas a principal qualidade que o pensamento grego destacava era, primeiro, se você quer comandar os outros, é preciso que você prove ser capaz de comandar a si próprio, sob todos os aspectos, de melhorar cada vez mais a sua formação, de controlar as suas paixões, se bem que a circulação da ideia de paixão varia. Hoje vocês não podem ficar trepando uns outros com os outros de uma maneira suave, homem com homem, mulher com mulher, etc. Mas era mais tranquilo, pelo menos em Atenas, outros lugares mais difíceis. Bom, então, o cuidar de si remete principalmente a essa ideia de autodomínio. Principalmente, Foucault desenvolve isso, mas em Foucault o problema do si não para aí. Por quê? Primeiro, o si de um intelectual, por exemplo, em Foucault, é absolutamente sugerido ao intelectual que ele não se meta a ser vanguarda do proletariado, que não se meta a repetir o gesto de Lenin, não tem mais como. Então, digamos, do ponto de vista agressivo, o sítio intelectual deve, quando muito, prestar serviços à luta dos outros. No caso, por exemplo, no exemplo que eles dão, ele conversando com o Deleuze, num texto que vocês devem ter lido, que é os intelectuais e o poder. É sugerido que você ajude na luta. Por exemplo, clarificando os problemas. Essa é uma ideia engraçada. Você entra num outro tipo de iluminismo, na enunciação dos problemas que estão em pauta numa luta. Talvez o intelectual seja um bicho útil. Ou então, um economista ajudando a determinar a oscilação do custo de vida e a oscilação nas negociações, a oscilação do salário. Isso é muito útil. O Diese, por exemplo, presta esse serviço muito bem nas lutas sindicais brasileiras. E em política, é muito difícil o Foucault optar por esse lado, no sentido partidário da palavra. Ele participou do Partido Comunista, como Lenin, testemunho do Lenin, dele. Então ele não entrou no Partido Comunista, mas Foucault entrou. Depois afasta. Claro, tem 1000 razões para você não ficar colado ao PC francês. Eu sei como é que anda o PC brasileiro. Durante muito tempo também era muito difícil você fazer a onda do PC brasileiro. Entrar na onda do PC brasileiro. Então, cuidar de si. Agora vamos selecionar um pouco essas coisas. Quando você pensa no si, você falou você falou não sei o que, tem até uma brincadeira do mesmo, uma das aulas, que francês tem a mania de falar moi. Tem o je pense, je, tem também o moi, M-O-I. Bom, acho que é o único povo que não consegue evitar o moi. Fala muito de si, fala muito
está toda hora falando. Jean-Paul Sartre, o único filósofo francês, construiu justamente a centralidade do eu. Descartes. Bom, ele não é culpado disso. O problema é que a insuficiência dessa coisa chamada eu foi se evidenciando. Eu estou fazendo a experiência esses dias de ser avô pela 4ª vez. E é tão fácil de ver numa criança o quanto a constituição do si dela depende da mãe dela, depende da avó, depende disso, depende daquilo. Você tem que pôr a comida, você tem que pôr o peito, você tem que isso, você tem que fazer aquilo, para dormir, você tem que ajeitar. Então, o si dessa garota, ele está se constituindo, ou sendo constituído, também é o problema dessa reflexividade perigosa. Ele está se constituindo ou está sendo constituído? É um processo complexo de constituição do si, e que vai dar mais tarde a noção de sujeito. Como é que se constitui o sujeito? São questões que rodam na filosofia. Está pronto o sujeito? Claro que nenhum filósofo é imbecil de dizer que a criança está pronta, como algo que você já possa chamar de um sujeito ali. Não, mas tem talvez a semente, então vem com o negócio da alma um dia, talvez a alma, circulou pelo espaço, sei lá, num das ideias, em algum lugar, e encontrou uma boa piscina no corpinho de uma criança. Ou lá, enquanto estava sendo gerado. Então a alma entrou no corpo, perdeu a lembrança das ideias, e agora vai por maiêutica recuperar. Então está sendo pressuposto aí que há um fundamento para um si que vai se formar na exterioridade, mas cuja essência estaria garantida. É isso que nós perdemos. Nós perdemos a certeza da substancialidade. Eu digo, eu não estou falando do nome de ninguém. Ou seja, depois, com Hume, você não tem mais essa substância. Em Hume, o sujeito é constituído no mundo das experiências. No começo, o espírito, essa capacidade de associar coisas, ele é uma bagunça. Ele é capaz de dizer que o universo foi feito por Deus. Então, isso é uma imaginação sem comprovante possível. Então é melhor, e aí, com a idade de vocês, né? Isso é que é espantoso. Com a idade mais ou menos, essa época aí dos 20, 22, 23 anos, vamos fazer o seguinte, para higienizar essa história toda, vamos colocar entre parênteses, em vez de pôr as coisas, vamos colocar todas as ideias de substância e essência entre parênteses. E aí fica mais leve pensar que o si, que o sujeito se constitui ou é constituído ao longo de suas experiências, em linguagem mais simples. Esse eu só pode ser constituído ao longo dos encontros com outro, com o leite do peito materno, com as coisas, com as cores, com o sol, com a luz, etc., com os elementos todos. E não está pronto. É melhor assim. Aí fala, mas você não vai respeitar alguma coisa dele se pensar assim. Você vai sempre levar o cara como se fosse um cachorro do Pavlov com um reflexo condicionado. Bom, mas há psicologias mais cuidadosas. É só trocar de psicologia. É preciso ver, a meu ver, que a gente só se constitui nos encontros com a alteridade. Nunca, ao contrário da fenomenologia, nunca imaginar que o outro seja um outro eu. Não, você não sabe o que é o outro. Você encontra um rapaz aí, você encontra uma menina bonita, um rapaz bonito.
De repente ele te esfaqueia, ele te mata. Ele casa com você e depois te mata. Você não sabe o que ele é. Ele não é um outro eu. Mesmo porque você mal se conhece. Então é melhor partir, é mais higiênico partir do seguinte: eu não conheço ninguém. Eu não sei até do que é capaz este plástico em que eu estou tomando este chá. Porque ele pode ser um veneno dessa indústria macabra. Então eu não sei de nada. É melhor, é mais cauteloso. Com quem você vai fazer alianças políticas? Com quem você vai fazer alianças sexuais? Com quem você vai fazer? Então, desconfiar de si, constituição de si, desconfiando de si dos outros, e tendo certeza de que o que constitui os outros é absolutamente diferente do que te constitui. Mesmo que seja da mesma escola, da mesma família, da mesma isso, da mesma aquilo. Um gêmeo não é igual ao outro. O si de um gêmeo não é igual ao si do outro gêmeo. Isso é muito forte. Isso deu para chegar nesse ponto. A filosofia demorou 20 e tantos séculos. 20 séculos pelo menos. Não, perdão. 29 contando os anteriores. É claro que você vai encontrar toda a possibilidade de pensar isso fortemente em todos os filósofos, quando eles não estão na frase que os compromete com o já adquirido, com a mesmice. Mesmo aí, não é? Eu acho que você pode encontrar em cuidado com a diferença, que eles perdem no fluxo, que a gente não sabe bem porque eles já não tiveram essa ideia. É estranhíssimo. A ideia é assim: filho, eu sou massa absolutamente cheia de agitações, de molecularidades que eu não sei onde vão parar, onde isso tudo vai dar. E é por isso que se impõe o cuidado. De outro jeito, não para mandar, mas para articular grandes e boas alianças. Em prol do quê? Em prol das forças com as quais vocês se aliarem no melhor sentido possível para todos. Não há ética e política melhor que essa. Com quem você aprende isso mais radicalmente? E adquirir um ponto de vista mais refinado que nos permita apreender aquilo que nós somos é um exercício que recorre, do ponto de vista do Foucault, acredito que do Deleuze também, não a identidade, mas justamente a diferença. De tal maneira que nós adquirimos uma relação conosco mesmo muito mais verdadeira a partir daquilo que nós não somos mais e, no caso do nosso presente, a partir daquilo que talvez nós estejamos começando a deixar de ser. Então, essa questão do si próprio, ela tem a ver com a coordenada do tempo e com a coordenada do acontecimento. Acontecimento no sentido Foucaultiano, deleuziano do termo. Enfim, o que nós somos hoje, a nossa autocompreensão, o nosso entendimento da nossa própria identidade, corresponde a uma certa experiência que se dá num tempo e se dá num lugar, a saber, na Europa, em um determinado momento da nossa história ocidental. É lá que se forja a concepção de subjetividade, a concepção de homem que nós
somos hoje, mas que acredito que há fortes indícios que apontam na direção de que nós estamos deixando de ser isso agora. E esta superfície onde os sinais são visíveis de que nós começamos um movimento de distanciamento em relação a nós mesmos é justamente a política. Justamente uma concepção outra de política, de atividade política, que talvez esteja em correspondência com, pelo menos, a possibilidade de um outro devir sujeito, onde não é necessário aproximar ao ponto da sinonímia política e Estado, onde uma experiência política de si possa passar por circuitos sociais, outros que não necessariamente, embora não seja necessário desprezá-los inteiramente, mas não necessariamente sejam confiscados pelos aparelhos de Estado, pelos mecanismos de Estado. Então, no sentido Foucaultiano do termo, e acho que isso vale também, pelo menos em boa medida, para o Deleuze, a tarefa da filosofia, isso com o que nós estamos concernidos hoje, é, antes de tudo, uma espécie de diagnóstico do presente, ou uma outra expressão feliz que Foucault usa também, ontologia de nós mesmos, ontologia do presente, que só pode ser feito justamente a partir de uma tentativa, de um ensaio, de uma experiência, de verificar como nós chegamos a ser o que nós somos. E, portanto, a compreensão de como nós chegamos a ser o que nós somos nos remete ao nosso passado. Daí o retorno necessário do diagnóstico do presente de Foucault às origens remotas, aos gregos, ao período greco-romano, a experiência de si que se constitui lá, as diferentes modalidades de constituição histórica de uma consciência de si. E nesse sentido, vale muito a pena lembrar que se nós, digamos, com o século XVIII, com Hume, etc., já não somos mais o sujeito substancial que nós éramos com Descartes, talvez valesse a pena a gente se recordar que desde sempre nós nunca fomos, não é? Quer dizer, a subjetividade socrático-platônica, ela já ocorre em substituição a uma outra experiência de si que o Vernant, por exemplo, chamou de uma espécie de ego extrovertido, em que o si próprio não tem nada a ver com o que nós chamamos de interioridade da alma ou interioridade da consciência, mas tem a ver com aquilo que sobrevive do herói na memória popular e no canto do poeta. É uma subjetividade inteiramente construída na exterioridade e não na interioridade de si. E que isso que se chama cuidado de si no mundo greco-romano também não tem necessariamente a ver com a referência do indivíduo, do, digamos, sujeito egóico a uma regra universal. Ao contrário do que pensa Kant, por exemplo, a individualidade, a subjetividade não se constrói em referência ou na coordenada da referência de um caráter a regras universais. Tem a ver justamente com uma espécie de ascensão, de uma relação de si consigo que não passa por uma norma ética universal. Ao contrário, a compreensão do universal, ela tem uma datação precisa. Ela nasce no século XVII, no século XVIII, na Europa. Ela é fruto do consórcio entre determinados jogos de verdade e determinadas estratégias de poder que Foucault denomina de regulamentação, disciplina, mas também de surgimento das ciências humanas, mas também de advento da preocupação iluminista
acerca daquilo que constitui a humanidade do homem. É, portanto, nessa constelação de acontecimentos, né, o advento das ciências humanas, o surgimento do iluminismo, a mudança nas relações de poder e dominação, a reorganização completa da produção dos discursos e da produção da verdade, é isso que constitui o que nós chamamos de moderno, e com ele a forma do universal, que é essencialmente ocidental, europeia, datada. Ora, é precisamente isso que um pensador fino, extremamente sutil como Foucault, é mobilizado a fazer quando ele se põe a responder uma pergunta, aliás, quando ele se põe a retomar uma pergunta que foi feita a um outro filósofo, a saber, Kant, sobre o que é o esclarecimento. A reflexão que Foucault faz sobre a resposta dada por Kant à pergunta que é o esclarecimento é uma grande meditação sobre o acontecimento que define o que é o nosso presente. Ora, essa figura do universal, que toma corpo, por exemplo, na política, tal como nós as entendemos no mundo moderno, que toma corpo, por exemplo, nas declarações sobre direitos universais do homem e do cidadão, que plasmam e modelam todo o desenvolvimento do constitucionalismo moderno, e com ele da política, é exatamente isso que hoje começa a fazer água. É exatamente isso que hoje parece deixar de perder a sua evidência completa e a sua consistência granítica. Isso coloca justamente para um homem como Foucault, e a meu ver para nós também, a questão de se perguntar o que é que está acontecendo. Quais são os sinais que podem nos auxiliar a fazer um diagnóstico do nosso presente? Para isso, a filosofia, ou como diz o Luiz, o bicho filósofo é útil desde que ele renuncie a se fazer o porta-voz da consciência universal. Desde que ele não perca de vista justamente a historicidade do universal. E nesse sentido, me parece ser absolutamente um sinal dos tempos o fato de que um filósofo como Foucault tenha podido considerar um livro como o Antiético, cujo subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, ou Esquizofrenização, como o primeiro manual de ética não fascista. Isso mostra o que significa cuidar de si no âmbito da política. Essa é ótima, porque ele também foi de que eu fui um perigo também. Porque o Deleuze sempre disse que ele tem um riso demoníaco. Porque quando ele faz do Antiético uma espécie de manual da não fascismo, ou seja, o não fascismo não é simplesmente a luta contra o fascismo. Isso aí é interessante retomar. Eu acho que para nós é um trem difícil esse, que é o seguinte: é muito fácil lutar contra. Veja bem, eu posso dizer isso mesmo tendo corrido os perigos que eu corri na ditadura. Para vocês que estão numa democracia, lutar contra ainda mais, eu acho, ainda mais fácil. Claro que as ditaduras as mais variadas, desde o pai, mãe, etc. Do amigo, do outro, etc. Bom, mas o lutar contra é até fácil. Nesse manual que o Foucault muito brincalhão, e ao mesmo tempo você não sabe o que tem na brincadeira dele. Ele diz: o fascista que é uma tese também do Deleuze, o fascista que já está nascendo em você há muito tempo. Desde quando nasce em mim um fascista?
desde a redução de todas as coisas com as quais eu encontro em material de consumo. Já estou sendo o dominador orgânico daquilo que eu como. O seu corpo me ensina a ser dominador. Chegando a ilusões fantásticas. Você olha para o espelho e fala assim: porra, nunca vi um cara mais bonito que aquela brincadeira. Há alguém mais bonito que eu, aquela historinha. Então, o fascista que nasce e renasce em você a cada instante, até do seu olhar superior sobre algo, até da sua fala abrupta como a minha sobre vocês, até como o orgulho intelectual de saber mais que o outro, o orgulho de ter uma retórica a mais conquistadora, essas coisas, isso daí são sinais do fascista em mim. Então o Foucault é muito sutil quando diz. Ele brinca dizendo os 10 mandamentos, porque é uma coisa muito deliciosa esse texto, essa situação. Bom, mas esse fascista, então como é que o Deleuze trabalha isso teoricamente? Ele trabalha assim: todo combate é duplo, é um combate contra e um combate em mim contra esse fascista. Mas como eu resolvo? Essa é a questão política, prática e imediata. Como eu resolvo levar a cabo esses dois tipos de combate na imanência dos encontros? Fazendo, no caso do combate contra, sei o inimigo está ali e é fácil. Um negando o outro. Como Deleuze não pode ficar na negação e precisa ir a uma afirmação, que ele valoriza mais, já com Nietzsche, ele sugere o seguinte: para ir contra mim, ou contra esse fascista nascente em mim, eu preciso cuidar da aliança com a força que não depende de mim, mas que é a força de um outro mais massacrado que eu. Seja a mulher no combate das mulheres, seja o negro no combate dos negros, e assim por diante. Ou seja, é na aliança com forças que não nascem em mim, e aí você faz uma seleção das forças, claro. Você vai votar na Dilma ou vai votar na nossa santa ecológica? Aí é um jogo problemático, porque elas podiam ser aliadas, isso e aquilo, uma está no poder, no desenvolvimento, a outra é fácil também, de certo modo, que está fora do poder. Então você precisa só criticar. E assim vai. Bom, enfim, com quem eu me alio? Mas não é lá em cima. A filosofia não pode ficar se aliando em cima. Isso é coisa de quem gosta de escrever muito na Folha de São Paulo, de quem gosta de estar lá dentro da FAPESP julgando os outros, e assim por diante. Você está cheio. Você está cheio de intelectuais fazendo isso. É isso que eu acho que nós podemos fazer. Eu não posso me aliar com os que praticam o juízo de Deus sobre os outros. Como é que eu vou julgar os outros? Tem que dar um jeito da gente conviver para além desse julgacionismo, que no fundo é função apenas de uma distribuição de verbas precárias. Então, não, essas coisas, tudo isso precisa ver. Por isso, os dois, Foucault e Deleuze, se associam no seguinte: nós não podemos mais falar em nome de ninguém. Não cabe mais ao intelectual falar em nome de ninguém. O outro precisa se expressar, dizer. É preciso proliferar. Não voltar àquela velha história que os computadores estão cheios de... Fale de si, fale da sua família, fica batendo dinheiro com a sua origem genealógica, etc. Pô, tem cara... Orlando, você não quer árvore genealógica? Vai-te. Não quero árvore nenhuma. Eu quero é grama mesmo.
Quero pastar na grama por aí. Então, voltando. As alianças com quem posso te ajudar? Mas aí é outra, fica na mesma. É aliança numa luta na qual você ajuda, sem levar vantagem. Se a vantagem não for para todo mundo. É mais ou menos isso. A gente pode continuar no debate. Claro, aliás, uma excelente ideia. Só para finalizar, assim, da minha parte, antes do debate, eu queria desenvolver, esticar um pouco uma das últimas coisas que o Luiz acabou de falar. Talvez fosse interessante a gente perceber que o fato de recorrermos... Não, depois. Só tem um negocinho. O fato de recorrermos a Deleuze, Foucault, etc., não nos transforma de maneira nenhuma justamente certamente não. Lógico. Não se trata aqui de... Claro. Trata-se de apropriar-se de uma ideia e, sobretudo, de uma estratégia que parece ser muito útil para nós hoje. Justamente esta estratégia que consiste em desenvolver um sentido agudo para a detecção dos pontos onde as alianças são mais importantes, onde as alianças são efetivamente necessárias, onde elas realmente são úteis. E, nesse sentido, elas podem ser identificadas justamente no cruzamento entre aquilo que se produz no afrontamento entre poder e resistência. Na medida em que, por toda parte onde há relações de poder, existem também fenômenos de resistência. E saber justamente apreciar, ter uma espécie de senso aguçado para perceber a sofisticação da relação entre poder e resistência é alguma coisa que, para nós, é extremamente útil, extremamente adequada. E isso, pelo menos, pode nos auxiliar a evitar certos erros que é frequente que se cometa ao longo da história. Por exemplo, estabelecer alianças e vínculos ou com coisas que são sobrevividas, que são pretéritas e já não tem mais nenhuma perspectiva de futuro, ou precisamente com aquilo que perpetua a dominação, ao invés precisamente de alterar as relações de dominação. É só realmente uma avaliação aguda da instabilidade das relações de força e, portanto, da detecção dos pontos frágeis nas relações de domínio que nos permitem efetivamente avançar. Eu vou dar um exemplo de como esta atividade tem que ser permanentemente móvel, e o preço que se paga por isso é o preço de uma espécie de nomadismo permanente do pensamento. Vou dar esse exemplo que eu acho um exemplo muito rico, a intervenção feita pelo Foucault no caso do episódio dos Boat People. Para quem não sabe o que é o episódio dos Boat People, havia lá um movimento de fuga no Sudeste Asiático, de pessoas que fugiam do Camboja, do Vietnã, enfim, do Sudeste da Ásia, por conta de situações dramáticas de penúria e perseguição, e fugiam em barcos, são milhares de pessoas, que não conseguiam aportar nos portos europeus porque eram expulsas, e mesmo antes do atracamento eram perseguidas nos mares, justamente para evitar que houvesse uma espécie de invasão de miseráveis no bendito solo do primeiro mundo.
E o Foucault faz, então, uma intervenção, 15, 20 linhas, um pequeno texto chamado Confrontando Governos, Direitos Humanos. Então, a primeira vez que eu li esse texto, eu quase caí de costa, que eu pensei, pô, mas o Foucault, justo o Foucault, ele evocando direitos humanos, né? No entanto, é um texto assim de um senso de estratégia agudíssimo, porque ele contesta exatamente aos governantes e às hegemonias dos aparelhos de Estado, em nome de direitos humanos, a definição daquilo que é melhor para nós. E, invocando a bandeira dos direitos humanos, este grupo de pessoas de que o Foucault fazia parte, se arvorava ao direito de invocar a proteção dos direitos humanos àquele grupo de refugiados na condição de indivíduos particulares, e não como representantes de coisa nenhuma, e não como a testa de nenhuma agência. E neste documento de 15 linhas, o Foucault se refere, se eu não me engano, a 3 ONGs, que naquela época representavam, digamos, canais de aliança absolutamente progressistas e revolucionárias. Não sei se as ONGs são isso hoje mais. Pelo contrário, eu acho que muitas delas são exatamente um exemplo, digamos, patente de aliança com o sobrevivido e de conluio com o dominador. O que mostra que não dá para tomar este exemplo paradigmático do Foucault como se ele fosse uma cartilha, um manual de ação política. É difícil. É melhor aplicar Foucault em relação aplicar Foucault, análises dele sobre ele mesmo, em alguns casos. Por exemplo, no caso, ele tem uma ideia muito forte, boa, quando ele estuda as formas do saber e vai conectar, e vai pensar o cruzamento dessas formas, a articulação dessas formas, não é? Privilegiando uma noção que ele há tempos está extraindo de Nietzsche, etc., que é a noção de força. Para eles dois, ele pensa sem a noção nietzschiana de força, de cruzamento de forças. Lá uma força sozinha. Bom, vocês, eu falei, formas do saber. E é outro exemplo do quando a gente vive este si rachado na articulação dessas duas formas do saber. Essas formas, ditas de um modo amplo, são as formas da visibilidade, esse negócio de perceber, ver, tirar, etc. E as formas da visibilidade. Os dois autores, Foucault e Deleuze, no caso, são herdeiros, viveram num ambiente, como estudantes, num ambiente que predominava um certo hegelianismo e predominava na França, eu sou francês, predominava a fenomenologia, ou as várias fenomenologias, desde as cristãs até Sartre, digamos, que não tem nada a ver com o cristianismo. Ou tem, não se sabe. Bom, enfim. Essas formas, a visibilidade e a visibilidade. Eu olho e digo, na fenomenologia, e durante muito, você vai indo para trás, você encontra uma espécie de amizade entre o olho e a expressão, entre o que você vê e o que você diz, ou pelo menos uma espécie de recobrimento, no fundo, uma espécie de convergência, de conciliação. E o Foucault, nos estudos dele, vai provar que são formas em atrito permanente. O que você vê, você não está dizendo muitas vezes.
E o que você diz não está sendo visto muitas vezes. Aí, aliás, eu usei esse exemplo na última aula, lá do pessoal. Eu vou repetir aqui porque, pelo que eu vejo, só tem uns 2, 3 por aí que estavam naquela aula, né? Não tem muita gente. É rapidinho. Um exemplo muito fácil. Aliás, eu li isso antes de ler que é um antropólogo brasileiro da Mata, que era colega nosso aqui, chegou a ser colega nosso. O da Mata faz uma pergunta a uma tribo, ou pelo menos narra esse caso, não sei se ele fez ou não. Vocês por acaso desenhem aí a moradia de vocês. Eles desenharam a moradia deles, uma tribo, uma determinada tribo no Brasil, e fizeram o círculo e botaram direitinho as tendas, assim, sei lá como chama aí, as moradias, a casinha de cada um, em círculo. Aí tiraram uma fotografia. Elas não estavam assim, elas estavam paralelas umas às outras, como se fosse casinha de qualquer lugar, qualquer vilarejo. Por que eles desenharam em curva? Se por percepção, você percebe, por que eles desenharam em curva? Se por percepção estava em paralelas, duas linhas paralelas. Por quê? E tem uma rachadura aí. Esse é um exemplo banal, mas muito forte. A gente vive defasado entre o que vê e o que escreve, e o que pensa, e o que expressa. Há uma defasagem, há uma dilaceração, há uma cisão permanente. Então é preciso jogar com muitos enunciados e percorrer muitas visões, muitas imagens, para a gente saber por onde anda. São encontros que nos atordoam. Então, se você fizer bem, levar bem a fundo isso, já é um aprendizado muito forte para a nossa época. Porque o que você lê nos livros, você não pode sair imediatamente dizendo que está vendo. Mesmo que leia a Guerra do Peloponeso, você tem uma visão melhor do que as narrativas cinematográficas. Sim, claro. Mas ainda assim, é preciso ver se outro historiador conta de outro jeito. Quando você lê filosofia grega através de um autor que pega o conjunto, você aprende assim às vezes. O indivíduo é para o todo. Olha, veja você. Aí você vai ler um comediante, né? Você vê que o indivíduo não é um sumido no todo. Ele está cheio de gritos diferentes, né? É delicioso ver isso. Então, o que multiplica o mundo aumenta a quantidade de coisas a serem vistas, a serem lidas. Então, esses filósofos que levaram e nos deram o susto de que as coisas são mesmo diferentes, fortemente diferentes. Então, para quem é que junta em mim as coisas que eu leio e que eu vejo? Aí sim, é uma atenção. Que forças em mim me fazem ver isso? Que forças em mim me fazem expressar assim o que eu estou pensando? É isso. Por isso que essa coisa salientada pelo Jacóia, com que forças eu me alivio, que forças já me dominam. Se eu estou em passagem permanente, se onde eu vivo, o meu presente é uma intersecção de um mundo que vai indo e do outro que está chegando, eu não sei precisamente em que pinguela eu me encontro, que lado da pinguela. Sabe o que é pinguela? Essa palavra é um desafio, né? Você pegou aí. Pinguela é uma fantástica ponte. Não, é um pauzinho que você coloca em viagens para passar de um lado para o outro. E a brincadeira era: um sujeito muito cuidadoso não consegue passar pela pinguela. Um sujeito excessivamente prudente não consegue passar. Por quê? Porque ele vale por dois.
Agora nós vamos nos juntar para passar pela pinguela de vocês. É verdade. Debate. Debate é uma meta para Deleuze. Conversar é outra. Debate é aquela coisa que um pensa que pode enfiar a ideia no outro. Conversa. Alguém? Quem tem a coragem, antigamente a gente não tinha coragem. Depois, nós começamos a aprender a gritar. Os franceses, desde que nascem, já falam, pas d'accord, não estou de acordo. Bom, esse negócio também não é obrigado. Vamos tomar um... Ah, você vai falar. Isso me lembrou essa última parte, um trecho do Paul Valéry que o Benjamin cita, falando sobre uma coordenação que existiria no mundo antigo entre o olho, a mão e a mente, e que é uma coisa que, segundo ele, se perde na medida que o trabalho vai se abreviando. Né? E eu queria saber assim, se tem uma relação entre esse tipo de cuidado, né, no trabalho mesmo, e o cuidar de si, e o conhecer-se a si mesmo. E se o Foucault também vê essa degradação, né, ao longo do desenvolvimento. Você quer? Não, sabe que esse final da questão é que me põe um pouco de pé atrás, porque a degradação, bom, admirar o povo legítimo, admirar a poética, é uma coisa, mas eu tenho sempre em mente, quando falo em degradação, assim, no sentido muito amplo, degradação, porque já não se trabalha como o artesão que tinha na sua cabeça o todo da coisa que ele ia construir e até a sua habilidade de fazer a coisa, etc. E depois o trabalho em série na indústria desde o século XIX, etc. Desde antes, quando a manufatura estava no começo, já se começou a fazer a divisão do trabalho, então teria havido uma degradação do trabalho. A degradação do trabalho existe. Ela existe. No sentido de retirada do conhecimento necessário do processo inteiro. Existe. Mas é degradação. Isso dá o Brevelman, tem um grande trabalho feito a respeito do tema, na década de 70. Trabalho capital monopolista. Existe toda uma degradação que ele entende como retirada da competência científica do trabalhador, e ele vai ficando cada vez mais gesto articulado a movimento de peça, a movimento de máquina. Então ele é uma peça da grande máquina. Agora, se você inverte, o Marx diz assim, o terceiro volume do Capital, tudo bem, o trabalhador perdeu a ciência do trabalho, perdeu a ciência das coisas com as quais trabalhava. Não é? Você tem manuais de carpintaria do século XIX que, se um engenheiro ler hoje, ele vai ter dificuldade até de entender, porque tamanha complexidade para você fazer um móvel. Hoje não. Hoje você entra na fábrica de móveis, você pode ser apenas o apertador do parafuso, ou o batedor do prego, ou então o serrador, o que passa a madeira pela serra. Mas o Marx dizia o seguinte: tudo bem, a gente vai aliviando o tempo perdido no trabalho, porque o artesão tem que trabalhar até de noite. E o que você faz com o tempo restante? Dizia Marx.
você conversa, pesca, olha, pesca. A ideia era pescar. Pesca, conversa, faz política, faz arte. Porque a arte não está no reino da necessidade, sim no reino da liberdade. Eu dizia isso. Então, a palavra degradação me cheira, sabe o quê? Às vezes me cheira o seguinte. É um pouco ofensivo dizer isso para você. Existe um autor de ficção científica chamado... esqueci agora. Perdi agora, de repente. Bom, ele criou um termo chamado complexo de Frankenstein. Nós que o cristianismo e até Heidegger, por causa da crítica da técnica, espalha pelo mundo, que é um medo da máquina ou achar que a máquina é contra nós, que o desenvolvimento tecnológico pode criar um problemão para o homem, etc. E não admite que, né, você tenha uma máquina que possa conversar com você. Vocês são mais hoje conversadores com máquinas do que a minha geração. Os computadores, né, você já pode falar e eles escrevem, etc, etc. É lógico, não cria, mas agora, daqui a pouco, eles já estão... E tem alunos sem vergonha que copia deles, faz um trabalho de casa. Mas tudo bem, é um modo de usar. Veja bem, os filmes estão cheios disso. Você injeta uma substância, daqui a pouco você quer fazer uma experiência, ficar mais forte, você injeta uma substância, entra na máquina e ficou lá um pedaço da mosca e você vira aquele cara, aquela mosca. Isso daí eles chamam de complexo de Frankenstein, esse medo da técnica, e tomar toda melhora da máquina como problemática. É problemática, mas ela é contra o homem. Eu acho que é um discurso um pouco vago. O resto estou de acordo. Sim, acontece isso. Acontece uma perda de coisas, sim. Ganhos de outro, ganhos de tempo, talvez. Bom, a esse respeito eu gostaria de dizer uma única coisa que tangencia aquilo que você falou, Gabriel, mas acho que pode ser também oportuno e adequado lembrar aqui. Essa questão da coordenação entre o que se vê, o que se pensa e o que se manipula, talvez ela possa ser vista também como uma ocasião para a gente desconfiar um pouco da existência de relações insuspeitadas de domínio lá numa atmosfera aparentemente muito rarefeita. Por exemplo, talvez a gente possa usar justamente essa integração como uma ocasião para refletir sobre o privilégio do olhar na experiência ocidental do logos e da razão. Na medida em que a própria palavra inteligência está diretamente ligada a essa questão do privilégio do olhar, assim como teoria, contemplação, etc. E isso certamente tem a ver com um certo tipo de concepção muito particular da racionalidade, que acentua certos traços, por exemplo, masculinos da racionalidade, em prejuízo de elementos que são, por exemplo, femininos. Basta você pensar, uma vez eu dei aqui um exemplo disso através de uma interpretação do nascimento de Minerva a partir da cabeça dos Zeus. Porque não há exemplo mais eloquente de relação entre falocentrismo e logocentrismo do que justamente isso. E para isso, só para tangenciar o que você estava dizendo, eu me lembro muito bem
das provocações do Nietzsche, né? E insistia o tempo todo que a experiência mais efetiva de mundo para ele não era visual, mas acústica, em que você tinha muito mais possibilidades de multiplicação de efeitos e de diferenciação sofisticada de vivências, né, com a imaterialidade do som do que com a materialidade da imagem. Até que, pouco tempo antes do colapso mental, ele vai fazer uma associação absolutamente pirotécnica entre o espírito e o nariz. Ele vai dizer assim, olha, a minha inteligência está no meu nariz, porque o olfato é capaz de distinções muito mais sutis em termos de gradação, de diferenças de grau, que o olho e o ouvido não é capaz de perceber. Olha, se a gente aprender a cheirar, em primeiro lugar, não mora em São Paulo nem em Campinas. Aqui, ó, só um detalhe, ó. Asimov, ficcionista, ficção científica, é o Asimov. Alguém? Se ninguém tem mais, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, tentando puxar para o texto do Foucault, que eu conheço um pouquinho melhor, a história da sexualidade. Ele descreve com muita maestria lá a passagem da arte sexual para o dispositivo da sexualidade, né, na modernidade. E, como dizer, diz que essa arte sexual remonta em grande medida a uma prática oriental. Eu queria perguntar quanto, assim, será que se seria possível fazer remontar um pouco esse conceito de cuidado de si, com Foucault, também ao pensamento oriental, e por que vias ele teria penetrado na filosofia até chegar nesse ponto? Eu não domino isso. Veja bem, eu não domino isso. É muito complicado. Porque não domino, não tenho ideia. Mas eu queria dar um palpite aí, que é o seguinte. O cuidar de si. Vamos pôr o cuidar de si no corpo do Foucault. Eu insisti na coisa de que você não conhece o outro e que o seu si é formado no embate, nos encontros com o resto, com todos, com o outro, etc. Agora, é uma questão muito chata, e é uma questão inevitável, que um cristão chegaria para você e colocaria, se você fosse um Foucaultiano estrito sensu. Como é que ele não tomou cuidado com o corpo dele? Na imprudência com que ele percorria o sexo dos outros. Ele mantinha as relações sexuais das mais variadas, nos lugares mais perigosos. Você não conhecia as pessoas e todavia tinha relações com elas. E, pior, por que na hora H você não já explicitou que você não estava bem para o seu caso amoroso mais forte naquele momento na França? Isso é doloroso. Agora, é a mesma coisa que dizer, mas por que o Rousseau não cuidou dos filhos? É difícil você jogar toda uma teoria, todo um discurso, todos os enunciados contra a pessoa que os enunciou. Você tem que também aí aplicar a diferença. Os enunciados não são uma coisa, ele é outra, simplesmente. E como, se eu prossigo nessa conversa, eu vou acabar julgando, vou fazendo o discurso da prudência quase que aristotélica que o Janot jogou contra o Lebrun. O Lebrun também morre em situações
problemáticas, porque ele também, digamos, era dado com Foucault a devassidões e companhia. Pô, eles levaram a vida deles ao extremo. Agora, o problema delicado, não sei se há custos da sexualidade do Levinas, o custo da sexualidade do Foucault em relação ao amante dele principal. Isso é um problema que cabe a esse amante denunciar e ter o direito disso, como ele tem. É muito difícil isso para mim. Por quê? Porque como eu não tenho as coragens deles, então eu me sinto incapaz de emitir um juízo a essa respeito. Bom, eu vou ser muito rápido, porque eu também não tenho muita condição de responder diretamente essa pergunta. Só diria o seguinte. Bom, vamos fazer uma sugestão? Quem sabe a gente poderia multiplicar, ao invés de malhar em ferro frio, vamos conversar outra vez, deixar isso mais para frente, tá bom? Um abraço.